Você já se sentiu paralisado pelo peso de um erro que você já cometeu? Hoje nós vamos falar sobre 5 pontos essenciais para vencer ou passar ou entender sobre o peso da culpa. Assista esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vai ser extremamente importante para você. Muito prazer, meu nome é Giovanni Rigg e eu sou o mentor e também ajudo pessoas a vencer os seus desafios diários para que possa cumprir o seu propósito de vida. Então esteja comigo nesse canal, esteja comigo nas redes sociais. Eu tenho certeza que vai vir mensagens, palavras para que você possa seguir a sua vida com o seu propósito bem definido e com muita alegria e definição para a sua vida. Então vamos lá, vamos falar sobre esses pontos que são essenciais para a nossa vida e também tratar essa situação do peso da culpa. O que chama muita atenção, é que após cometermos um erro, e aqui eu levanto a minha mão e me coloco à disposição para conversar sobre, todos nós vamos errar. Não existe ninguém na face da terra que não vá cometer um erro. Existiu uma pessoa apenas, Senhor Jesus Cristo, que do tempo que passou aqui ele não teve nenhum erro, ele não pecou, não teve nenhuma falha. E mesmo assim, nós seres humanos, homens, o matamos, por talvez inveja, não entender o seu propósito, aquilo que ele tinha para fazer. Mas enfim, nós vamos falar hoje sobre o peso da culpa. Após cometermos esse erro, que nós vamos cometer, nós vamos errar, como que nós temos tratado essa situação? Esse peso da culpa muitas vezes paralisa o seu propósito, paralisa a sua vida, paralisa o seu destino. E isso não pode acontecer com você. Isso é uma situação que, se você não tratar, você não vai conseguir avançar no seu propósito de vida. Então é muito importante você entender que nós vamos errar e que vai ter essa situação que precisa ser tratada e não pode deixar que isso se torne um peso, que esse peso da culpa venha paralisar a sua vida. Então vamos discutir 5 pontos e antes de entrarmos nesses 5 pontos, eu quero ler com você a base que nós tiramos, que eu tirei para você, para nós conversar sobre esse tema. Está em Salmos 40, do número 12 e 13, Davi, ele faz a seguinte declaração: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. No versículo 13, ele fala: digna-te, Senhor, livrar-me, Senhor, apressa-te em meu auxílio. Ou seja, Davi estava enfrentando esse peso da culpa. Estava passando por uma situação que o estava deixando para baixo, desmotivado, com o coração desfalecido. E aí eu separei então 5 pontos para que a gente possa estar discutindo sobre eles. Por exemplo, a primeira coisa: se não for tratado rapidamente o erro que cometeu, isso pode tornar-se o peso da culpa de uma forma que você não vai conseguir mais tratá-lo. E aqui que está o essencial e o primeiro ponto muito importante. Cometer um erro, tenha maturidade para tratar esse assunto o mais rápido possível. Porque se deixar esse erro, tomar corpo, crescer e não for tratado durante o tempo, a culpa, o peso da culpa vai vir sobre a sua vida e você não vai conseguir dar os passos necessários e avançar na sua vida. Um segundo ponto muito importante é o quê? O erro não some com o tempo. Isso é o maior engano que existe. Pensar que depois que eu cometi um erro, depois eu resolvo isso. Depois eu trato. Depois a pessoa esquece. Não esquece. A culpa vai trazer a lembrança. A culpa vai vir na mente e falar: poxa, por que eu não resolvi aquilo? Por que eu não me arrependi? Por que eu não pedi perdão? Por que eu não tratei? E essa culpa, esse peso da culpa, pode atrapalhar você em todas as áreas da sua vida. Posso te dar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos pensar no ambiente profissional. Se por acaso um funcionário, um colaborador, um prestador de serviço, comete um erro, o seu chefe imediatamente recebe essa informação. Qual que é o papel do chefe, então? Corrigir essa situação. Se o chefe fica ali travado, magoado, chateado, por que você não fez, por que você não olhou, mas se ele não vai juntamente com o funcionário para tratar o assunto,
o clima entre o chefe e esse funcionário vai ficar cada vez mais desgastado. E às vezes, por exemplo, o chefe vai pedir uma situação, em vez de pedir com cordialidade, coisas que são necessárias para os dias de hoje, por mais que você seja chefe de alguém ou esteja trabalhando, a cordialidade é fundamental para o relacionamento profissional, vai começar a tratar às vezes de uma forma meio áspera, porque existem assuntos que não foram tratados. Assim funciona para o casamento, assim funciona para a família, assim funciona com os amigos, assim funciona para tudo, né? Então, se não for tratado rapidamente, não espere que o tempo resolva. É necessário parar para resolver os problemas, tratar os problemas, para que isso não se torne algo maior e, se caso piorar a situação, possa gerar dentro de você um sentimento de culpa, o peso da culpa sobre você. Terceiro ponto, precisamos saber que todos os nossos atos terão consequências, tanto no dia a dia, tanto no espiritual. Ou seja, se nós andarmos com a certeza, e tenha certeza disso, que nós somos sujeitos ao erro, a nossa vida fica um pouco mais leve. Por quê? Eu vou errar. Pelo fato de eu errar, eu preciso ter a maturidade para me corrigir. Uma coisa que eu levo muito, eu falo muito com as pessoas que me seguem, que andam e estão no meu dia a dia, é que os nossos erros precisam ser um acidente na nossa vida. Não pode ser algo comum, não pode ser algo corriqueiro, né? Toda hora eu erro a mesma coisa, sempre eu erro da mesma maneira, não estou nem ligando. Não dá, a vida assim não vai funcionar. O seu propósito não vai ser cumprido dessa forma. Eu preciso, então, entender que o erro vai vir, mas quando vier, que ele seja um acidente e que eu tenha a maturidade para resolver o mais rápido possível. Quarto ponto, não deixe o peso da culpa te impedir de tratar as coisas com maturidade. Já falei de maturidade várias vezes, porque tudo tem uma solução. Tudo tem uma solução. Ah, Giovanni, mas eu cometi um erro aqui de ter tirado a vida de alguém. Tem uma solução. Porque quando você tira a vida de alguém, por exemplo, a solução que vai ter, por exemplo, é com a justiça. Primeiro ponto é não tem como fugir disso. Vai ter que assumir as responsabilidades. E o perdão vindo do próprio Deus para a sua vida. A família daquela pessoa, talvez, perdoar você também. E você auto se perdoar, ou seja, tem solução. Todas as coisas têm solução. Basta você ter a maturidade. É necessário, é fundamental você ter maturidade para resolver as coisas. Se deixar as coisas aí protelando, indo, às vezes as coisas é desse tamanho, fica maior do que você imagina, porque você não teve maturidade para resolver as coisas no tempo hábil. Quinto ponto, não fique sozinho. Procure ajuda para sair desse sentimento de culpa. Às vezes você não teve força no momento exato para resolver o problema, então esse sentimento de culpa vem tirando a sua energia, igual tá aqui, né? Desfalece o meu coração, Davi falou, desfalece o meu coração, então a alegria tá indo embora, o sentido da vida tá indo embora, as coisas não estão indo como você gostaria, não está dando mais certo, você não está tendo mais energia, né? Então procure ajuda, procure orientação, peça auxílio para um amigo, alguém que você confia, peça auxílio para os seus pais, peça auxílio para o pastor, padre da sua religião, peça auxílio para o seu líder, peça auxílio para o seu chefe. Resolva o problema. Às vezes você não está tendo condições de resolver sozinho, mas tem solução. E eu quero deixar aqui algo muito importante. Tirar a própria vida não é solução para nada. Às vezes o peso da culpa está tão grande, você está entendendo que a única solução para você é tirar a própria vida. Não faça isso. Não existe isso. A solução para você está em resolver os problemas. Resolva os seus problemas. E dessa forma, eu me coloco à disposição para te ajudar. Caso você queira, né, uma orientação, algum apoio, me chama aqui no direct. Vai ser um prazer imenso estar conversando com você e talvez te ajudando, alcançando soluções para você sair desse sentimento de culpa. Lembre-se, em Romanos 8:1, separei aqui para nós, deixa eu abrir aqui. Romanos 8:1 fala o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há mais condenação. Não há mais culpa, né? Não há situação que não possa ser resolvido, não há mais, né? Nós precisamos buscar sempre ter
soluções. As soluções. Grave isso, guarde no seu coração. Eu tenho certeza que o peso da culpa não será um problema para você mais. Tá bom? Que o Senhor possa te abençoar. Foi um prazer estar com você aqui e até o nosso próximo vídeo. Valeu!